Os confrontos das quartas de final da Champions League de 2023 estão definidos. Vai ter muito jogo grande, muito investimento envolvido nesses jogos e vamos falar muito sobre esses times e também vou deixar meus palpites. Vamos lá! Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebols. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando dos confrontos das quartas de final da Champions League de 2023 que foi sorteado hoje, sexta-feira de manhãzinha, lá na Suíça, né, dia 17 agora de março. Os confrontos que vão acontecer lá no meio de abril, daqui a um mês, já foram definidos. Depois ali de umas oitavas de final bem movimentada, com o Real Madrid fazendo jogos históricos contra o Liverpool lá em Anfield, como foi. Também o Manchester City eliminando o Leipzig num jogo absurdo do Haaland, marcando 5 gols e entrando para a história. O Bayern de Munique também batendo um dos favoritos do PSG, do Messi, do Neymar, do Mbappé. O Chelsea batendo o Dortmund, o Milan batendo o Tottenham. A Inter de Milão batendo o Porto, o Napoli também batendo o Frankfurt e o Benfica batendo o Clube Bruges da Bélgica, num jogo aí que foi 7-1 no agregado, então o Benfica vai chegar nas quartas ali com bastante força até, né? Uma coisa muito legal de se ver nessas quartas de final é que pela primeira vez depois aí de 17 temporadas aí que se passaram, 3 times italianos nas quartas de final. Vai ser muito interessante de ver Milan, Inter e Napoli juntos numa quartas de final. Jogando na mesma chave, sim, apenas um deles pode ter a chance de chegar numa final, não tem chance de ter uma final italiana, mas mesmo assim é muito legal ver o futebol italiano crescendo novamente e sem ser a Juventus, né? Eu não gosto muito da Juventus, não acho um time muito legal, não torço muito para a Juventus, não simpatizo nada com eles, e eu acho muito legal ver times que fugiam daquela sequência que a Juventus manteve na Série A, aquela hegemonia na Champions League, chegando às fases finais. Agora, outros times também estão ascendendo no futebol italiano, eu acho isso muito interessante. Como eu disse para vocês, esses times estão na mesma chave, né? De um lado vai ter Milan contra Napoli e ali esperando para outra semifinal, Benfica contra Inter de Milão. E lá do outro lado da chave, onde eu acredito que seja a chave mais difícil, a chave mais pesada, de onde pode sair o eventual campeão, a gente vai ter Real Madrid contra Chelsea, um confronto aí que já aconteceu na última temporada. Também vamos ter City e Bayern de Munique, que na minha opinião é o confronto mais esperado dessa Champions. É um confronto que vai envolver muita história de um lado do Bayern de Munique, um time muito forte, comandado pelo Nagelsmann. É um time muito hegemônico na Alemanha, atualmente não vem muito bem na Bundesliga, né? A gente vê o Union Berlin despontando ali como um dos times surpresa na Bundesliga, mas na Champions League a gente sabe a história que o Bayern tem, são 6 títulos no currículo, então isso pode significar uma força muito grande para o time de Munique. E também o City, que desse lado a gente vê todo o investimento atrás do Manchester City, além do trabalho do Guardiola, que é um trabalho muito bom, mas que ainda não rompeu a barreira da Europa, não rompeu o lacre, né? Ainda não chegou ao ponto de ter um título europeu. Bateu na trave lá em 2021, onde foi vice-campeão para o Chelsea, também um rival local ali na Inglaterra, porém eu acredito que dessa vez pode ser diferente. Já adiantando meus palpites, eu acredito que pode ser diferente nessa temporada para o Manchester City, onde, na minha opinião, mesmo sendo um dos confrontos muito mais esperado, muito forte, um confronto muito difícil, muito parelho, eu acredito que o Manchester City ainda assim pode passar por conta desse cara aqui, desse altão norueguês, que eu acredito que ele pode fazer a diferença. É atualmente o artilheiro da Champions League, o Erling Haaland. Ele tem 10 gols, metade deles foi no último jogo contra o Leipzig, né? 5 gols, onde ele entrou para a história, empatando com o Messi, com o Luiz Adriano, com o jogador que mais fez gols em uma partida da Champions. E eu acredito que ele pode ser o diferencial que faltava para o Manchester City. Como eu vi numa análise do Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports, ele que acompanha muitos times ingleses, o Manchester City tinha uma criação de jogadas muito boa, porém faltava um ponta de lança, um centroavante, um cara para fazer gols, para converter chances, que é esse daqui. É o Erling Haaland, é o cara do momento, junto com o Mbappé, da nova geração, é um dos jogadores que vai despontar como uma das maiores figuras do futebol mundial. É muito difícil que alguém bata ele, ele tá com os 10 gols que eu disse para vocês, e o vice-artilheiro chega a ser o Vinícius Júnior com 6 gols e o João Mário também do Benfica com 6 gols. Eu acredito que eles dois não passem, não cheguem nem no número atual de gols do Erling Haaland, e o Haaland ainda vai ter ali algumas outras fases para passar, já que ele também está num dos times mais fortes dessa edição. E, como eu disse para vocês, o Manchester City passando para as semifinais,
Na minha opinião, quem ele vai esperar vai ser o Real Madrid para fazer a reedição daquele mata-mata de Champions da edição passada. Teve aquela remontada histórica do Real Madrid, comandado por Rodrigo, Benzema, e eu acredito que o Real Madrid não vai passar do Manchester City nessa ocasião. O City dessa vez vai estar com um fogo diferente, vai estar com um ar de revanche, tem que estar, né? Não digo que ele vai estar, mas vai ter que estar para essa partida. E eu acredito que o Erling Haaland pode fazer a diferença, né, nesse confronto e o Manchester City chegue na final desse lado. Aí lá na outra chave, eu acredito que o Napoli passe do Milan, vai ser uma chave mais menos complicada, ali tem muita história junto do Milan e Inter de Milão, e o Benfica também numa história mais menos recente. Eu acredito que mesmo assim o Napoli chegue com muita força para essa semifinal e passe da Inter de Milão, que vai superar o Benfica ali nessas quartas de final. E uma semifinal italiana, uma semifinal com Inter e Napoli, eu acredito que o time de Nápoles consiga passar pela Inter de Milão. A gente vê já essa superioridade no campeonato italiano, na Série A, onde o Napoli vai se sagrar campeão nessa temporada, com a Inter ali como vice, muito distante do Napoli, muito distante, e eu acredito que o Napoli consiga converter também esse favoritismo na Champions League e desse lado chegue Napoli esperando o Manchester City do outro lado. Na minha opinião vai ser essa final, Napoli e City, e eu acredito que o Manchester City se sagre campeão pela primeira vez na história. É uma prospecção bem ousada, vamos dizer assim. São dois times que eu estou colocando na final, são dois times que nunca foram campeões. Vai ter um campeão inédito, na minha opinião, e esse vai ser o Manchester City. O Napoli é muito forte. Nessa temporada o Spalletti vem fazendo uma grande temporada à frente do time de Nápoles, junto ali com o Kvara e com o Osimhen, mas eu acredito que o Manchester City vai superar. É um trabalho de mais longo prazo, com jogadores muito mais valorizados, e eu acredito que o Manchester City se sagre campeão. E aí galera, vocês concordam? Deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!